Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Aí vai depender do horário que cada pessoa vai estar assistindo, né? E em cada lugar também desse planeta. Estamos começando hoje aí mais uma série pela TV Tamuia, né? E a eleição, né? E aí a eleição. E a gente está começando aí hoje com o Giva, né? Convidado. Aliás, todo ano a gente abre esse debate, né? Quando tem eleição, a abertura é com o Giva, né? O Giva tem uma experiência aí, né? Tanto nas lutas sociais, né? Mas uma experiência também com campanha eleitoral, né? Ele próprio já foi candidato algumas vezes aí, né? Tem a percepção desse terreno, né, principalmente para nós indígenas, né? Isso é importantíssimo, a gente conhecer esse terreno, né? Esse terreno eleitoral aí. Bom, a gente viu aí, né, pelas redes sociais, viu em alguns canais de televisão os ataques, né? Mais uma vez, né, e parece que o tempo não passa, né, Giva? O povo Guarani Kaiowá sofrendo ataque pela elite, os fazendeiros, latifundiários, né, os invasores de terras lá no Mato Grosso do Sul, né? E aí, ao mesmo tempo, no Ceará também, né, com ataques em terras indígenas, né? A gente tem também, desde o ano passado, a gente vem acompanhando com o povo Yanomami também, a invasão do garimpo, né, no território Yanomami, e isso tem acontecido por todo o Brasil, né? E no Congresso que a gente vê a aprovação do marco temporal, né? Há um retrocesso na política indigenista, né? E, ao mesmo tempo, a gente não consegue colocar no Congresso Nacional um número expressivo, né, de representatividade indígena, né, no campo que a gente chama aí de esquerda, né, no campo que está defendendo os direitos dos povos indígenas, né? Há pessoas indígenas se candidatando aí por diversas siglas, né? E essa é a crítica, né, que essa série pretende abordar, né? A gente vai trazer aí alguns convidados, algumas convidadas que com opiniões, né, acerca aí dessa questão da política, né, e a representatividade indígena, né, e quem é esse indígena, qual é o indígena, né, o quem é essa representatividade e como, né, essa representatividade também. Bem, vamos já deixar aí com o Giva, né, que tem aí até o tempo que ele achar necessário, e logo a gente abre para perguntas também no nosso chat. Então, o pessoal pode participar de casa aí, ou de onde estiver, né, deixando as manifestações no chat. Então, Giva, mais uma vez, bem-vindo aí à TV Tamuia, que é um canal indígena aqui por São Paulo, Sudeste, que acaba atingindo aí todo o Brasil e o mundo, né? Bom, boa tarde, Sassá. Boa tarde aí, quem está acompanhando essa nossa atividade aí de hoje, que é uma atividade muito importante, né, Sassá? Eu acho que a gente está no momento de fazer a leitura sobre o processo eleitoral como deve ser feita, né? Eu acho que, na maioria das vezes, a gente faz uma leitura errada, né? A gente faz uma leitura muito autocentrada e abrindo mão de discutir o que é e a que serve o processo eleitoral, né? Eu queria começar
começar dizendo que toda a leitura e o processo crítico, né, que faz parte da minha análise que eu fizer, não descarta a possibilidade da participação no processo eleitoral. O que eu penso que é importante é a gente não entrar no processo eleitoral achando que é uma coisa e não é, né? É outra coisa. E aí, essa outra coisa, o que que é? Nós precisamos saber o que que é. Então, a minha leitura tem esta preocupação, né? Essa preocupação da gente entender aonde é que a gente está pisando, né? Então, e a nossa referência é a referência de quem sofreu um processo de invasão há 500 anos atrás, né? E é dentro dessa processualidade histórica e do que se organizou a partir da invasão é que nós temos que pensar aonde nós estamos localizados, certo? Então, essa ponderação, eu gostaria que a gente, e eu gostaria muito que tivesse muita participação no chat para que a gente pudesse, né, problematizar a partir dessas questões também que vocês podem vir a trazer do chat, né? Porque, claro, tem muitas questões que vão passar, né? Que a gente não aprofundou, enfim, que vocês queiram que a gente detalhe um pouco mais. Bom, como a gente sabe, né? Esse mundo invadido, que deram o nome de Brasil, né, foi um mundo invadido por pessoas que tinham interesses individuais, né? Não eram pessoas que estavam preocupadas com a coletividade, estavam preocupadas com seus interesses e consigo próprio, né? Então, essa é uma questão. E essas pessoas foram transformando esse país, né, esse território, né, criando uma estrutura que esses seus interesses fossem sendo preservados, né, e garantidos o tempo todo. E esses seus interesses têm a ver, né, com subtração, né, de riquezas desse território, né, em diversas dimensões e aspectos, né, riquezas minerais, de minérios preciosos, né, de madeiras, de agricultura, enfim, tudo aquilo. E também, para realizar isso, precisava explorar a mão de obra das pessoas que aqui estavam, né, e de pessoas que foram trazidas, sequestradas de outro território, como foi o caso, né, dos africanos e das africanas. Então, essa é a base. Então, um grupo de pessoas, né, que a gente precisa localizar, pessoas brancas, né, invadir esse território, né, criar uma estrutura para atender os seus interesses, né, que é o da exploração, escravizaram pessoas que estavam aqui, né, e escravizaram, trouxeram, sequestraram pessoas de outros territórios para explorar aqui. Então, logo, né, este mundo não foi construído para as pessoas, né, que não estavam dentro da lógica, né, deste grupo que invadiu esse território. É isso que a gente, né, precisa compreender. E essa sociedade, ela foi, né, passando por processos de mudança, né? E uma das mudanças que teve foi que, né, o modelo de estruturação deste negócio, que passou a se chamar Brasil, né, teve mudanças, porque teve mudanças também no mundo, né, que aconteceu, né, com a Revolução Burguesa, né, no século XVII, né, 17 consolidada no século XVIII. Né? Então, essa é na França, né, e pouco antes nos Estados Unidos. Então, essa né, a estrutura que foi montada foi montada para um grupo e que teve mudanças com um ascenso, né, desse grupo que é a burguesia. A burguesia,
né, que foi, em um determinado momento histórico, um longo período histórico, explorada, ela passou, né, nesse momento que ela já detinha um poder econômico, ela passou a deter o poder político, né, porque passava a ter protagonismo a burguesia, e a burguesia passa também a ter o poder das armas. Então, o mundo, nesse momento, foi se organizando a partir do interesse deste grupo, né, que aqui, nesse território, foi tardio, né? A gente viveu aqui o que se chama antigo regime, ancião regime, enfim, antigo regime, né, até o século XIX, né, até meados, quase fim do século XIX, né. A gente tinha rei, tinha corte, tinha tudo isso, né. Essa outra estrutura que a burguesia criou, que é a estrutura que a gente conhece hoje, e esse Estado está organizado como república, né, foi no final do século XIX, começo do século XX. Então, mesmo assim, este poder que foi estruturado para um grupo no período da invasão, ele, com o ascenso, né, com a mudança de regime, ele não se expandiu para todas as pessoas. Ele só se expandiu, ele só atingiu as pessoas que tinham dinheiro, né? Então, que era a burguesia. Pois bem, com o poder político, né, mesmo a gente vivendo aqui, né, num regime que havia sido superado na Europa, né, no século XVIII, aqui a gente ainda, apesar de viver o antigo regime, a gente tinha, né, burgueses, né, detentores de um poder econômico que tinha, né, na terra, na exploração da mão de obra escrava indígena e negra, um dos elementos de riqueza, né? Então, era isso, né? Indígena e negros e negras eram escravizados, foram escravizados durante todo o Brasil colônia e o Brasil império, para atender os interesses deste grupo, né? Com o advento da República e a superação, e aí, com muitas aspas, né, da escravidão, da escravização, né, os negros e negras, né, assimilado pela lógica da República, né? E aí, de novo, muitas aspas, né? O Clóvis Moura, que é um pensador negro, historiador, sociólogo, enfim, né? Ele colocava uma questão muito interessante num livro chamado Casagrande Senzala, que os negros entraram na falsa cidadania e os indígenas sequer entraram na falsa cidadania, certo? E aí a gente sabe, né, que durante todo o Brasil colônia, todo o Brasil império, além de ter a mão de obra escravizada, os indígenas sofriam controle por parte do Estado. Porque a gente precisa imaginar o seguinte, né? Você invade a casa do outro, o outro está ali vivo, né? Você está escraviza ele, explora a sua mão de obra, né? Estupra suas mulheres, mata muitos, né? E, né, para esses proprietários da terra, né, se a gente olhar pela lógica burguesa, né, para esses que eram os donos da terra, né, é necessário um processo de controle sobre eles, né? Então, essa era a lógica, e é a lógica, né, do Estado burguês, foi e é a lógica do Estado burguês contra os povos indígenas. Então, portanto, os povos indígenas necessitam de um controle mais permanente. As negras e negros, o controle é a violência, a criminalização, e em relação aos povos indígenas, o controle era a não participação política e a tutela do Estado, né? Porque exatamente o Estado percebia o perigo que era, né, que somos os indígenas, né? Exatamente porque dentro da sua lógica que as constituições burguesas trazem como a propriedade privada como algo sagrado, né?
e inviolável, né? Como é, então, que você viola o direito da propriedade de um povo que estava em um determinado território? Então, tem essa lógica, né? Essa lógica que está colocada. Portanto, né, esta república que traz uma ideia de democracia, essa democracia ela foi constituída para poucos e para poucas, né? Pouquíssimas pessoas participavam do processo democrático. Só para que a gente possa ter uma ideia, né? Tinha um critério até a década de 30, que era o critério censitário. Só quem participava da política eram homens, né, e que deveriam provar que detinham, né, uma certa quantia econômica, né, que era um critério censitário, entendeu? Então, eu preciso provar que para participar da vida política, né, eu detenho determinada fatia econômica, senão não participaria da política. Isso já excluía, né, os indígenas já estavam excluídos, e isso excluía também as negras e os negros, né, que foram alijados de total possibilidade de acesso, por exemplo, o que dava algum poder econômico era a posse da terra. Com a lei de terras de 1850, foi impedido para as negras e negros o acesso à terra, por exemplo, e tutelou os povos indígenas. Então, né, a gente vai entendendo o desenho dessa sociedade, como é que ela foi desenhada. E isto é muito importante. E aí, né, depois que as mulheres, por luta das mulheres, conquistas das mulheres, internacionalmente, nacionalmente, aí no começo do século XIX, mesmo sendo impedido, século XX, mesmo sendo impedido, algumas mulheres enfrentavam essas leis e se candidatavam, né? Aí na década de 30 as mulheres passaram a participar da política, mas, né, participavam de uma forma controlada. Por quê? Porque teve um outro impedimento aí, que era o impedimento dos analfabetos participarem da política. Como as mulheres não tinham acesso à educação e a maioria do povo não tinha, né, boa parte da população brasileira, 80% era analfabeta, então, nesse período, então, vejam, era uma participação democrática, era uma participação política controlada. E quando é que isso vai cair? Isso vai cair na Constituição de 1988, né? Isso cai na Constituição de 88, né? E aí você tem a, entre aspas, possibilidade de participação democrática ampla, né? E aí eu digo entre aspas pelo seguinte, né? A democracia pressupõe que a gente tenha paridade de armas, a gente tenha, né, condições de participar do processo de forma igual, em todos os aspectos, com recurso para fazer campanha, com recurso para participar nos meios de comunicação, com a mesma exposição que qualquer candidatura, né? E a gente viu que não foi isso que aconteceu ao longo desse tempo, né? O que aconteceu ao longo desse tempo é que a legislação eleitoral privilegiava quem? Privilegiava quem tinha dinheiro. Ou seja, aqueles mesmos que invadiram, aqueles mesmos que criaram a República, que foram bem poucos que criaram a República, e que impediu durante muito tempo da participação ampla do povo, né? Estabelecendo um critério censitário, depois estabelecendo o critério de alfabetizado, né? Esses mesmos, né, foram favorecidos no processo, né, em 1988, exatamente porque essas pessoas tinham mais recursos para participar da vida eleitoral. Então, né, a gente pode dizer que ao longo desse tempo que a gente diz, não, a gente tem uma vivência democrática, na verdade, é uma vivência democrática mentirosa, né? Para disfarçar
um poder que ele é muito explícito no nosso cotidiano, para disfarçar o poder de quem? Da burguesia, para ser mais claro. Para disfarçar o quê? O poder dos brancos, das pessoas ricas desse país. É só a gente ver, né, como é que está configurado o Congresso. Né? Uma parte enorme do Congresso é constituída de pessoas do agronegócio, por exemplo, né? De pessoas que, se não diretamente, né, mas indiretamente, ela está ali para atender os interesses de quem? Dos industriais. Ou, se não, outras pessoas que estão ali para atender os interesses de quem? Dos banqueiros, do setor financeiro. Por quê? Porque essas pessoas têm dinheiro, né? E assim esse jogo permite, né? Apesar de todas as restrições, esse jogo permite, né? Que se utilize de precedentes, né? Que garanta que a essas pessoas uma exposição maior para, né? Conseguir ser eleita, né? Para ser eleita. Tanto e isso a gente vai constatar onde? A gente vai constatar exatamente, né, na composição do Congresso Nacional. A gente tem um número baixo de mulheres, mesmo as mulheres sendo a maioria da população desse território, né, a gente tem uma baixa participação, né, de negras e negros, né, e nós temos uma baixíssima participação de indígenas. Né. Hoje, né, com a licença da Sônia Guajajara, nós temos 2 indígenas no Congresso Nacional. Nós temos, na verdade, 3 indígenas no Congresso Nacional. Uma indígena, 2 indígenas, né, que defendem os interesses dos povos indígenas, né, que estão na linha de frente, estão brigando, e uma indígena que é anti-indígena, que defende contra os interesses dos povos indígenas. Né? E a gente vai falar disso, que a gente precisa falar ao longo dessa conversa nossa aqui, também quem são esses partidos, né? E não vamos nos enganar com fala, olha, o importante é votar em indígena, independente do partido. Isso aí, né, é um equívoco, uma imensidão muito grande, né? Porque quando a gente vota no partido, vota em alguém de um partido, de um determinado partido, e essa pessoa é eleita, né, ou não, essa pessoa está comprometida com aquele partido, né? Está comprometida com aquele partido, está comprometida com a pauta daquele partido. E se aquele partido for anti-indígena, anti-povo, anti-mulheres, você vai estar votando, né, contrário aos seus interesses. Então, isso é importante. Né? E aí a gente vai problematizar uma estrutura que foi montada, uma estrutura, né, que é uma estrutura para que uma minoria possa, né, acessar, né, possa acessar o Congresso Nacional, possa acessar as casas parlamentares, as gestões públicas, né, uma pequena minoria. É só se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai verificar qual é o número de negras e negros eleitos, indígenas eleitos, a representação de grupos majoritários é minoritário no exercício da política. Então, a gente tem que constatar que esta democracia, ela é uma farsa, né? Ela é uma farsa, é uma capa, né, muito bonita, cheia de boas intenções, mas interesses, né, do povo. Então, essa é uma questão importante. Por quê? Porque esta é a democracia burguesa, né? Essa não é uma democracia do povo. Essa é uma democracia para a minoria. Ela não é uma democracia para a maioria. E é por isso que o sentimento do povo, na maioria das vezes, é um sentimento de que não está sendo representado. E aí esse é um problema, né? Porque quando a gente tem um sentimento de que a gente não está sendo representado,
a gente tende a desqualificar aquele processo, né? E aí desqualificar o processo, né, faz com que a gente, inclusive, não valorize esse processo de participação política. Ache que avalie que tudo é igual, né? Ou se não, faça falas de interpretação fácil, né, de que qualquer partido é partido, né? O que interessa são as pessoas, né? E as pessoas interessam, mas interessa principalmente o que as pessoas pensam, né? E o que aquela agremiação que ela se encontra, né, também pense, porque senão a gente vai votar contra nós, né? Então, veja, eu acho que é importante a gente ter clareza disso, né? De que essa estrutura não está organizada para nós. Então, uma das ações principais é a gente se organizar. E se organizar, inclusive, para mudar isso. E a gente em diversas formas de organização, né? E uma das formas de organização é se organizar em partido, né? E colocar para o partido que a gente não quer essa estrutura, porque essa não é uma estrutura que nos represente, né? E a gente tem que brigar para que essas estruturas elas possam mudar. Não, mas é muito difícil, Giva, isso aí não vai acontecer, né? As pessoas também têm esse discurso muito fácil, né? Vocês imaginam que esse grupo que está no poder hoje, né, que vem há 200 anos no poder, esse grupo, antes de chegar ao poder, antes de ter o poder econômico, esse grupo era um grupo explorado, que eram os burgueses, né? Burgueses porque eles estavam no entorno dos castelos, nos burgos, né? Então eles faziam pequenos serviços que o campesinato, que era a maioria do povo, não realizava. Então eles realizavam, né, esse serviço e a partir disso eles foram acumulando riqueza, mas eles eram explorados pelos reis, né, pelos antigos regimes, por exemplo, né? Então isso é importante que a gente saiba. E já imaginou se esses burgueses que estão no poder hoje dissessem lá no século XVII, antes de chegar ao poder, nós nunca vamos mudar isso, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque nada é impossível de mudar. Tudo, tudo pode ser mudado, né? Tudo pode ser mudado. Então, para ser mudado, é necessário, né, que a gente tenha consciência de onde é que nós estamos, de quem é que nos oprime, de quais são as dificuldades que nós temos para realizar os nossos interesses, né? Então, estou dando esse panorama para nós, para que a gente possa entender como é que isso foi sendo construído. Claro, gente, eu estou aqui fazendo um beabá, estou aqui apresentando, né, tentando fazer de forma muito didática, como é que se deu esse processo histórico, né? Claro que teve várias outras questões, várias tensões, várias lutas para que isso ocorresse, inclusive a participação do povo, né, no voto, para que o povo pudesse votar, né? Teve uma luta grande do povo no mundo para que o povo pudesse votar. Teve uma luta grande das mulheres para que as mulheres pudessem, no mundo, para que as mulheres pudessem votar, né? Uma luta das sufragistas, né? Do século XIX, por exemplo, né? Que as mulheres precisam se apropriar desse debate, né? Para entender que teve luta, que não foi fácil, né? Participar desses processos. As lutas aqui para que os trabalhadores e as trabalhadoras pudessem participar desse processo. Então, né, participar eleitoralmente faz parte de uma coisa, a gente defendia interesses coletivos, não interesses individuais, né? Aí é um alerta, quando uma pessoa dizer que a candidatura dele vai resolver
o problema da coletividade, né, apagando, né, o protagonismo da coletividade, é um problema, né, porque a gente só vai fazer as mudanças feitas e os vários grupos que têm sido explorados ao longo do tempo. Então, né, aqui fechando essa primeira questão. Então, veja só, é um sistema eleitoral comprometido, é um sistema eleitoral, né, que foi constituído para atender os interesses daqueles que invadiram esse território. É um sistema eleitoral que causa muitas descrenças em nós, porque nós verificamos que o tempo todo, né, aqueles que dizem que vão realizar os nossos interesses coletivos nunca satisfazem os nossos interesses coletivos, porque eles, né, vão satisfazer os interesses de um pequeno e determinado grupo. Bom, essa é uma questão. E dentre isso, a gente tem, né, vários partidos que atendem, né, os interesses exclusivamente da burguesia, né? Esses partidos estão aí, estão mapeados. Inclusive, eu queria declarar alguns que é muito claro, né? O Repórter Brasil, que discute muito escravização, principalmente escravização no campo, né? Tem uma tabela, o site de Olho nos Ruralistas, né? Então, por exemplo, né? Partido Novo 30, PTB 34, PL 22, PP 11, MDB 15, PSC 20, Republicanos 10, União Brasil 44, Patriota 51, PROS 90, PSD 55, PSDB 45, Avante 70, Podemos 20, Solidariedade 77 e Cidadania 23, né? Depois eu gostaria de pedir para o Sassá para colocar esses partidos como os partidos que é antipovo, anti-indígena, anti-mulheres, né? Todas as votações desses partidos, né, são contra, né, esses grupos que mais necessitam, né, do Estado, não só, né, do apoio, né, para a superação das diversas violências que sofrem, né, mas como o Estado indutor da economia, né, que o Estado deixe de ser um indutor, né, para um só setor, né? Porque é isso, né? Enquanto a gente tem esses bolsas que acusam tanto, né? Bolsa Família, política de cota, né? A gente tem bolsa industrial, bolsa fazendeiro, né? Bolsa banqueiro, né? Então, se a gente pegar o montante de dinheiro que vai para esses setores, né? A gente pegar o montante de dinheiro que vai nessas políticas, né, de reparação, 1% de uma dessas bolsas. É muito pouco, né? É muito pouco, né? E aí, esse grupo desses partidos, né, eles sempre votam pelos seus interesses e contra os interesses das mulheres, das negras e negros, dos indígenas, da classe trabalhadora empobrecida no geral. Então, é importante, né, que a gente faça esse recorte e quando alguém disser, olha, não, o partido não importa, é importante que você vote em mulher, é importante que você vote em negras e negros, é importante que você vote indígena. Você fala, tem que dizer não, né? Não, eu quero saber como é que vota esse partido aí dessas pessoas, porque a eleição daquela pessoa que é daquele grupo social, né, pode ser, né, uma bomba contra os direitos coletivos daquele mesmo grupo social, né? Então a gente não pode negar isso, né? Não pode fechar os olhos, não pode fingir
né, que esse voto vai favorecer esses grupos, né? Então, essa é uma questão importante, né? E, bom, acho que esses são alguns elementos, né, que são elementos importantes para nós, né, pensar, né, as eleições e a gente pensar, ter muito claro também a participação de indígenas, né, que eu penso que essas lutas nossas, elas precisam estar sempre entrelaçadas com outras lutas, ela precisa estar entrelaçada com as lutas das mulheres, ela precisa estar entrelaçada com as lutas dos negros e negras, ela precisa estar entrelaçada com as lutas dos LGBTs e as LGBTs, ela precisa estar aliançada com as lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras camponesas sem terra, né? Ela precisa estar entrelaçada com as lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras da cidade. Então, ela não pode ser, né? A gente não pode, os povos indígenas, né? Uma candidatura indígena, uma candidatura negra, uma candidatura de mulher, uma candidatura LGBT, uma candidatura de um trabalhador que é uma representação do seu segmento, ela não pode ser uma candidatura que olhe para os seus interesses sozinhos. Eu vou dizer por quê. A gente não quer construir uma sociedade melhor, né? Que todas e todos, né, possam ter acesso a todos os bens que nós produzimos, que o mundo produz, e a gente espera sempre que seja de uma forma saudável, não seja de uma forma destrutiva. A gente não quer, né, que as pessoas tenham acesso às políticas públicas no geral, né, e que sejam políticas públicas de qualidade, saúde, educação, né, moradia, enfim, assistência social, política de esporte e lazer, né? A gente não quer isso. A gente não quer que as pessoas sejam respeitadas em suas individualidades, né, nas suas expressões de gênero, nas suas religiosidades, enfim, né? Se a gente quer isso, a gente não pode entender que um determinado grupo X ou Y, vai resolver a sociedade, não, para a construção de uma sociedade melhor. Esta é uma tarefa, né, que é de todos os segmentos. E aí é necessário que a gente construa com outros segmentos quais são as nossas agendas em comum, né? O que afeta mais grupo X, grupo Y, grupo Z, né? Isto é importante. Então, pensar o mundo, né? Os zapatistas no México, né? Quando surgiram, né? Naquela ocasião, o governo mexicano queria que os zapatistas só pensassem as questões dos indígenas. Os zapatistas, porque o mundo que vocês estão construindo vai afetar o nosso mundo. E se eu não discutir que mundo é que você está construindo, este mundo que vocês estão construindo pode destruir o nosso mundo. E veja, como é que a gente pode discutir só, pura e simplesmente, demarcação de terra, se a gente tem, né, uma lei ambiental que permite destruição ao lado da floresta, de uma mata. Se destrói um rio que passa numa mata que os povos indígenas estão preservando, né, o que vai acontecer? A mata vai ser destruída. Por quê? Por falta de irrigação. Portanto, se eu não discutir, né, a forma como esse mundo está se constituindo, o meu mundo vai ser destruído. O nosso mundo vai ser destruído. As cidades, né? Eu quero discutir como é que se organizam as cidades. Se eu não discutir como é que se organizam as cidades, vai acontecer a mesma coisa. Eu quero discutir como é que se organiza a educação. Não adianta ter uma educação que tenha, né,
foco na questão indígena, se as outras, se a rede pública, as outras redes, pública e privado, não tenha a mesma compreensão daquilo que diz respeito à nossa existência. Então, essas questões, elas são transversais. É por isso que a gente não pode discutir isoladamente, né? Por isso que a gente tem que dizer, olha, a tarefa, né, para construir esse mundo melhor, é uma tarefa coletiva, não é uma tarefa individual. Não cabe a nós só essa tarefa, né? Então, isso também é muito importante, né? É fundamental que a gente possa discutir essas questões coletivamente, né? E, óbvio, né, a gente precisa, inclusive coletivamente, dizer como é que nós vamos, né? Tem alguém falando? Sassá, você está falando? Senti que tinha um áudio aberto, era Não, você, Sassá? foi eu que tinha aberto aqui, mas foi travado coisa aqui. Pode seguir. Tem algumas perguntas então, já. E aí, eu tô só finalizando, que é isso, né? E a gente precisa discutir, né, se essa democracia, ela, de fato, atende aos nossos interesses, né? A cada 2 anos que a gente vai ser chamado para decidir sobre nossas vidas, a gente precisa ser chamados a decidir sobre nossas vidas permanentemente. E a gente precisa ser chamado permanentemente no município, que é no município que nós vivemos, né? A gente precisa dizer aonde é que deve ser gasto o dinheiro, como deve ser gasto o dinheiro, em que deve ser gasto o dinheiro da administração, né? E participar ativamente, e isso deve ser considerado. Se hoje não tem estrutura jurídica para isso, a gente precisa lutar para construir isso, né? A gente precisa lutar para construir isso. Então, Sassá, eu sei, subiram várias questões aqui, se você puder me ajudar, eu agradeço. Legal, Giva. Tem bastante gente participando aqui. Djalma, Dai, Karen. O pessoal já deixou algumas questões aqui. Vamos lá. A Karen está falando que... Você puder ajudar aí. A amiga, na tela aqui, a amiga está disponibilizando nomes de candidatas mulheres indígenas e progressistas. Existe um equivalente para candidaturas de homens indígenas? Eu não conheço, viu, Karen? Na verdade, eu vi uma iniciativa aí, meio obscura, estranha, né? Mas não conheço, né? Acho que tem faltado, né? Um debate de organizar as candidaturas progressistas, né? E a gente não pode temer, né? Em não votar. Essa história de, eu vou votar indígena porque é indígena de novo, né? É complicadíssimo essa fala, né? A gente vota, e aí a candidatura se volta contra nós. Tá lá, tem uma indígena no Congresso que cumpre o papel de desconstruir todas as pautas indígenas, né? E isto, né? O partido que determinado indígena pode ser eleito vai cumprir esse papel, ou o próprio indígena vai cumprir esse papel. Então, é importante que a gente tenha clareza, né? Tem que votar indígena que está comprometido, né? E não comprometido no que ele fala, mas partido comprometido com a defesa dos direitos dos povos indígenas. Comprovadamente, tem que olhar, né? Esse partido como é que vota, né? O que ele está fazendo em relação aos direitos dos povos indígenas. Isso é fundamental, né? É algo fundamental. Então, é isso, gente, né? Pode falar, Sassá. Tem a Dai, ela trouxe uma pergunta aqui. Quem acompanha as campanhas indígenas vê que muito parente acaba saindo nos partidos de direita.
como dialogar com a parentada sobre filiações nesses partidos e mudar essa infeliz realidade? Olha, eu sei que a PIB, nas eleições passadas, recomendou alguns partidos, né, para que os indígenas pudessem se candidatar, né, que eram partidos que tinham afinidade com a luta indígena, né. Então, a PIB, como essa grande articulação, esse ano eu não vi nenhuma iniciativa da PIB nesse sentido, né. Eu acho ruim quando a gente incentiva a participação e não se preocupa com a qualidade dessa participação, né? Não se preocupa com a qualidade dessa participação, né? Então, seja candidato só, né? E não se verifique, né, esses compromissos. Isso, né, vai, num curtíssimo prazo, ser algo contra nós, porque esses grupos vão começar, essas pessoas vão começar a fortalecer esses partidos anti-indígenas, e esses partidos vão usar os indígenas para dizer, olha, nós defendemos isso, nós temos indígena no nosso partido, né? Isso aí vai fortalecer o discurso anti-indígena, né? Então, infelizmente, é isso, né? Se as organizações indígenas não cumprir esse papel, vai ser muito complicado, vai ser algo contra as próprias organizações e a luta indígena, né? Diva, a gente tem aí no Congresso, né, dá um exemplo, né, só para citar dos vários nomes, né, que a esquerda tem aí no Congresso, né, vários nomes porque a esquerda sempre foi pequena, né, mas tem bastante parlamentares lá. Aliás, são poucos que parece bastante, que parece muito, né? Na verdade, são poucos, mas acaba fazendo um grande trabalho. Um exemplo, a candidatura da Sâmia, né? Candidatura que é bem combativa, né? Que representa a classe trabalhadora. Uma candidatura dessa, a gente fazendo uma comparação aí, né, em relação a essa pergunta de candidaturas indígenas, né, tendo, né, uma candidatura como uma representatividade no Congresso como a da Sâmia. Aí a gente vai ver que há mais duas pessoas indígenas no Congresso que é de direita, né? Não vou citar o nome aqui, a gente tem duas lá, que é de direita, né? A Sâmia tem feito mais, né, na defesa de políticas indigenistas, né, da defesa dos direitos dos povos indígenas, que essas duas pessoas juntas. Né? Isso a gente não tem dúvida, né? E agora, em relação a essa candidatura, né? Você já tinha falado antes, mas qualquer indígena que a gente vai votar só porque a pessoa é indígena, a gente está vendo aí campanhas indígenas que a pessoa se coloca só nisso. Sou indígena, toco maracá ali, meu número é esse. Né, que não traz, aí a gente não vê, né, nenhum conteúdo, nenhuma proposta de luta, né, a gente não vê essas pessoas engajadas, né, nas lutas aí, em defesa dos povos indígenas e nem em nenhuma outra luta. Né? A gente não vê essas pessoas, não é uma pessoa que está sempre. A gente vê a pessoa sempre aparecendo nesses momentos de foto, de fotografia, de cantar, dançar, mas você não vê com uma propositura de fato aí que tem um peso, né, na defesa dos direitos indígenas, né? Como que a gente, qual que deve ser o olhar, não só, né, do eleitorado indígena, mas também do eleitorado que queira apoiar a causa indígena, né, que acha que vou votar em indígena porque vou apoiar. É só mesmo o partido ou
a gente tem que, além do partido, ver essas propostas aí, como que é isso? Bom, Sassá, primeiro que o pessoal está reclamando que tem uma pessoa de extrema-direita na live, está pedindo para tirar, né? Eu acho que é importante, né? Não vai contribuir em nada, a gente já sabe, né? O bom é saber que se estão acompanhando é porque estão preocupados, né? Então, isso, quando um canal está incomodando a extrema-direita, é porque o canal tem importância, né? Então, essa é uma outra questão, né, Sassá, que você coloca que eu acho importante, né? É importante ver, né, o histórico, né, de militância das pessoas, né? Seja indígena ou não, se a gente não tiver uma candidatura indígena na cidade, a gente procurar as candidaturas, né, que sejam, que estejam, né, com a defesa dessas questões, né, nos partidos, na militância da pessoa, né, e nas propostas da pessoa, né, que é isso, se não está ali contido nas suas propostas a defesa da luta indígena, também, né, é um voto que na verdade, um voto não, é uma candidatura que também não está dialogando com as questões indígenas, né? Então, isso é importante. A candidatura indígena também deve dialogar nas suas propostas a mesma coisa. Seja candidato a vereador, seja candidato a prefeito, essas candidaturas devem ser a expressão desses interesses, né? Então, é isso. O partido é importante, a história política da pessoa é importante e as propostas da pessoa também são importantes, né, nesse processo de escolha, né? Bom, Sassá, tem mais questões aí, né? Eu sei Calma, que tem um trouxe monte de mais essa questões, aqui, né? ó. Qual a sua avaliação das organizações indígenas hoje diante dos ataques sistemáticos aos indígenas em todo o Brasil? É, o... Pode responder, Giba. Djalma, né? Não, o que eu penso é que, né, tem que ter um processo de reorganização, né? A gente tem, eu acho que está demorando, né? Por vários motivos, né? Porque acho que tem novos atores indígenas, né? Que precisam, como é que eu poderia dizer, ter uma participação política mais intensa nesses processos, né? A gente tem aí o último censo e a gente sabe que mais de 60% dos indígenas estão nos contextos urbanos. É necessário potencializar, né, essa capilaridade hoje que a gente constata, né, com o censo, né, dos indígenas em 80% das cidades no país, que possam, nesses lugares que estão, né, fazer parte dessa rede de pressão política, né, para a realização dos direitos dos povos indígenas, né? Então, eu acho que tem uma insuficiência que a conjuntura demonstra, né, essa insuficiência, né, que acaba sendo, de certa forma, uma fragilidade, né? A gente tinha o governo que tinha se comprometido a demarcar no primeiro ano 11 territórios que já estavam prontos para serem homologados, não foi demarcado, né? E é uma questão importante, né? Quando um compromisso ele não é cumprido, é porque, né, o Estado, nessa conjuntura que a gente pode ler que o Estado, né, ou seja, o Poder Executivo, está frágil, e que, ao estar frágil e pressionado, né, negocia com quem também está frágil, né? A leitura que o Poder Executivo faz é isso, ou seja, não tem correlação de força. E a gente não vai para a batalha sem soldados, né?
A gente precisa ter soldados, e para ter soldados a gente precisa mobilizar os nossos e as nossas, né? Então, essa leitura de reorganização, ela é muito necessária, né? Principalmente tendo esses, diríamos, né, novos atores coletivos que não são novos, né? Que são os indígenas que estão no contexto urbano, né? Para dar caldo, né? Trazer essa perspectiva de luta em outros espaços, ampliando essa luta, ajudando no processo de comunicação, de mobilização, enfim, né? Eu acho que é fundamental, né? É fundamental. Não se pode desprezar, né? 60% de um contingente que está aí disposto, né? E claro que a gente tem muitas questões, né? Principalmente da própria consciência da luta política, e isso também a gente precisa disputar, construir, né? É isso, né? Penso que é insuficiente, Djalma, é necessário, né? Uma reorganização do campo, né? Que nós estamos. O Djalma traz aqui um apontamento, né, que a saúde, assim como a educação, é uma das principais pautas de luta dos povos indígenas, junto com a luta pelos territórios. Segundo o último censo, 86% das cidades brasileiras têm a presença indígena. É isso, né, Giva? A gente tem aí, né, um aumento aí bem significativo, né, da população indígena, um aumento no censo, né, da população indígena no geral, né, meu, e um aumento mais que, acho que dá o que, uns quase 200% de aumento da população indígena vivendo em contexto urbano, né? Não dá, acho que uns 150%, mais ou menos, foi o aumento da população indígena no censo, né? E isso implica aí, né, meu, em políticas públicas, né, voltadas aí para essa população. Lá no começo, quando estava no começo da vacinação, né, quando estava aquela discussão dos grupos prioritários para vacinação, né, que percebeu-se aí nas cidades, né, nas zonas urbanas, nas áreas urbanizadas, né, a invisibilidade da população indígena nesses lugares, né, nesses territórios, né, prejudicando, né, a vacinação dessas pessoas no grupo prioritário, né? E quando a gente pensar essas políticas públicas, né, para saúde, educação, a gente tem que pensar, né, Giva, esse momento eleitoral também, né, essa disputa, porque aponta aonde tem a execução dessas políticas públicas são nos municípios, né, Giva? Perdão, Sassá? Sassá? Aonde está a ponta, né, dessas políticas públicas, aí, saúde, educação, cultura, enfim, Sim, sim, toda sim. o município, né? E aí a importância, né, de ter pessoas também de luta, né, como candidatas nesses municípios, né, fazendo essa defesa, né? Eu acho que são duas coisas, né, Sassá? Eu acho que você coloca aí, eu tentar aqui trazer um elemento de reflexão. A primeira questão, né, é essa lenda que a gente até alimenta também, né, que é essa história do indígena no contexto urbano, né? Parece que a gente apareceu ontem, né, no contexto urbano, né? A gente esquece que quem invadiu os territórios indígenas foi a cidade, e não o contrário, né? E aí, a invasão em dois sentidos, né? Invadir os territórios, né, amplamente, né, os nossos territórios amplamente, e as cidades, elas foram constituídas a partir de algum tipo de aglomerado indígena, né? Seja a missão, seja a aldeia, seja diretório, né?
a gente vai verificar, é muito interessante que eu tenho, né, acompanhado e tenho pesquisado sobre a origem das cidades, né? A origem de muitas cidades começa em 1700 e tanto, com a chegada dos alemães, dos italianos e não sei o que e tal, né? E aí eu, né, faço um esforço com as pessoas para ir um pouco além, né? E sempre, Sassá, esse pouco além chega em um aldeamento, em uma missão, né? Então, é sempre aí, né? E aí a história oficial que fica é que, né, surgiu a partir desses desbravadores que chegaram naquele lugar, que tem todas as condições estruturais para ter um aglomerado de pessoas, né? A gente vai ver isso aí, né? Em diversos registros de cidades, né? A gente vai ver isso, por exemplo, os caminhos de Piabiru, Sassá, que ligava o Atlântico ao Pacífico, né? Que é uma das descobertas, né? Arqueológicas, enfim, né? Que foram descobertos, né? Que ligava o Atlântico ao Pacífico, que quebrou a ideia, né? Da não interiorização dos povos indígenas, né? Os caminhos de Piabiru, todas as paradas que tinha, né, os entrepostos, virou uma cidade. Essas cidades, por exemplo, de São Paulo aí que você vê, Campinas, Ribeirão, Limeira, todas essas cidades aí, elas eram entrepostos dos caminhos de Piabiru, né? Então, aí a gente fica nessa discussão, né? Indígena no contexto urbano, né? Indígena é indígena em qualquer lugar. Agora a gente precisa discutir, né, quais foram os processos históricos que ocorreram, né? Se a gente não discutir, a gente vai estar tendo uma posição colonizadora, né? A gente vai estar tendo uma postura de apagamento. Então, sobre isso é uma primeira questão, né? A segunda questão, né, Sassá, a gente, né, não racializou o debate dos indígenas, né? Não racializou porque o Estado, né, ele estabeleceu que o nosso lugar era um lugar controlado, que o nosso lugar era do debate da etnia e de quem estava aldeado. Você já imaginou o que era, como é esta concepção, por exemplo, para os povos do Nordeste? É um terror, né? Porque até a década de 80 a gente tinha 12 povos no Nordeste. Hoje são mais de 80 povos no Nordeste, Sassá. Aonde é que estavam os povos indígenas do Nordeste, por exemplo? Né? Então, a gente tem um problema aqui que a gente precisa resolver do ponto de vista da compreensão e sair da leitura colonial, né? Então, essa é uma outra questão. E essa terceira questão, Sassá, é essa questão que você coloca, né? Como a gente não foi, né? Não, a gente está racializado e a gente não está reconhecido como racializado, como alguém que sofre a partir do seu lugar, sofre as ações do capital a partir do seu lugar, a gente não discutiu as nossas especificidades, que é fundamental discutir as nossas especificidades, né? Na saúde, na alimentação, na moradia, né? Na educação, né? No esporte, no lazer, né? Que vai dar a totalidade dessas outras questões. É óbvio que a gente, né, tem sempre que pensar, né, nessa transversalidade com os outros grupos sociais, entrelaçando as lutas, construindo as lutas, a compreensão das lutas em comum, né? Mas é isso, a gente sempre esteve, só que a gente foi alijado, né? A gente foi, né? O etnocídio para a gente é uma presente, né? Até hoje é uma presente, né? A gente discutir, né? Eu vejo muita gente espantada em estar discutindo, né? Essa presença indígena nas cidades, né? Porque o Estado também criou, além de, né, nos colocar
lugar, né, controlado, ela também criou uma caricatura de indígena, né? Os nossos adereços foram sendo uniformizados, foram perdendo sentido, né? Foram sendo dados outros sentidos, né? E que a gente não foi pensando a respeito disso, né? A gente vive num mundo que não é um mundo que caibam muitos mundos, é um mundo que cabe um mundo, né? E esse mundo a gente precisa enfrentar. E esse mundo não é de... Não pode ficar nas compreensões rasas e impostas para nós, né? Acho que isso é muito importante. E discutir, né? Como é que nós queremos estar na cidade, né? E quais são as formas de organização da cidade, ela é fundamental. Ela é fundamental. Que são diferentes das formas, né, de quem está em luta no território, que tem a sua dinâmica, que tem outras dinâmicas, né? E na cidade tem outras dinâmicas. E é necessário que a gente, né, discuta essas dinâmicas. E a luz histórica, indígena não está na cidade, né, desde ontem, né? A gente teve várias diásporas, né? No processo de industrialização, a partir da década de 30, 40, nós tivemos diásporas enormes, né? Como a gente não vai discutir essas diásporas, né? Que houve deslocamento para as cidades para que os indígenas e as indígenas pudessem ser excedente de mão de obra para o capital, para que o capital pudesse ter à sua disposição mão de obra barata. A gente não vai discutir essas coisas, a gente vai colocar embaixo do tapete, vai permitir que o olhar colonialista, que o olhar capitalista continue escondendo essas coisas, né? É necessário a gente, né, fazer essa discussão da forma correta, né? Porque está sendo feito de uma forma, foi imposta uma discussão para a gente e a gente aceitou, pô. Não dá para continuar aceitando esse tipo de coisa. O Djalma, ele trouxe aqui antes. Bom, é importante pontuar a relação da indústria de Rio Tinto e o povo potiguara, né? Potiguara, as pernambucanas, né? Esqueci o nome da família, pois que usou, né, escravizou, estuprou, invadiu, né? E é algo, né, desse século. Né, essa proletarização, entre aspas, proletarização, mas com mão de obra escrava ali, né, Djalma? Que é o dono das os esqueci o sobrenome, Lundregues, né, os Lundregues, né, que, por exemplo, na década de 30, Sassá, a companhia lá de Rio Tinto, que eu esqueci o nome agora, era fornecedor de todas as fardas das 3 forças armadas do país. Só para você ter a dimensão da força que era essa empresa que invadiu, estuprava. Os estupros dos Lundregues são extremamente conhecidos, e escravizava a mão de obra indígena. Esse é um dos grandes exemplos, né? O Djalma trouxe um dos grandes exemplos, né, do que foi, né, o desenvolvimento capitalista aqui. Eu tinha comentado antes que existem pouquíssimas experiências no município para garantir o direito à saúde indígena. Nos comentários. Sim, não, existem. E a gente se ressente disso, né, Djalma? Porque, veja, a gente tem doenças específicas e que essas doenças deveriam ser pesquisadas, né? Por exemplo, a gente sabe hoje que a incidência de AVC ela acontece muito mais no povo negro, né? A gente tem informações por grupos, né, de indígenas que a incidência da diabetes incide muito mais na gente. Por exemplo, eu sou de uma família toda diabética,
né? Ou é diabética ou tem tendência, né? Eu não desenvolvi, mas eu tenho tendência. Eu tenho que estar o tempo todo fazendo exame, né? Para não e conforme a idade vai avançando, a gente sabe que a gente está muito mais fragilizado. Então a gente precisava, né? Não ter só a atenção direta, mas a gente precisava ter pesquisas para doenças específicas, né? E aí a gente não tem, né? É isso. Bacana. Giva, tem mais uma questão aqui. Peraí. Tá, sobre outra coisa, né? Mas a Giva e Sassá, existe algum projeto para as pessoas que moram em zonas urbanas se reconhecerem como indígenas? O que a gente tem feito, olha, né, quando as pessoas sabem, né, da sua origem, né, a gente tem estimulado que as pessoas busquem, né, a sua ancestralidade, né, mãe, avó, enfim, conversar sobre isso, fazer o levantamento, enfim. E o que é importante também, né, é que isso não é uma imposição, mas é fundamental que, né, as pessoas passem a se integrar em lutas coletivas, né, em lutas coletivas, em grupos coletivos, né, que sejam com diversas etnias ou na sua própria etnia, né, e organiza a sua etnia na cidade para discutir essas questões, né? Que a gente tem questões muito específicas também, né? E principalmente a gente sofreu um processo muito longo de apagamento. A gente vai descobrindo a nossa história muitas vezes em partes, né? É meio que um caleidoscópio. A gente encontra um pedaço aqui, outro pedaço ali, né? A gente nunca tem uma história, né? Uma completude. E a gente também sabe que tem um limite de gerações. A gente consegue acessar 3, quem tem mais sorte acessa 4 gerações, né? Porque boa parte dos nossos documentos se encontram na igreja ou fora daqui, né? Está na biblioteca dos Estados Unidos, está nas bibliotecas da Europa, né? E isso é caro, né, de pesquisar, né? A igreja cobra, né, um valor caro para pesquisar, por exemplo. Se eu não me engano, a pesquisa na igreja está em torno de R$ 2.000. Giva, o Djalma complementando aqui, né, que a experiência mais estruturada é com a comunidade Pancararu em Real Parque, em São Paulo, que organizou uma equipe de saúde de família indígena para atender a comunidade. Djalma, em Guarulhos, no bairro dos Pimentas, também há uma equipe, tá, numa UBS ali, por conta do número de famílias indígenas e organizadas ali próximo, né, dessa UBS, no bairro dos Pimentas, tem uma equipe também dedicada à saúde indígena, né? Tanto que diversos indígenas foram se vacinar lá no período inicial da campanha contra a Covid-19, né? Por conta dessa dedicação. E há também essa do Real Parque, né? São pouquíssimas experiências, né? Se a gente for pensar no Brasil com 86%, mais de 4 mil municípios, né, com pessoas indígenas nesses municípios aí, são de fato poucas experiências que a gente tem aí em relação da política pública de saúde indígena, né, sendo executada nos municípios, né, e fora desses territórios de aldeia. Tá, eu passo contato, a gente tem um contato lá de um dos agentes de saúde que é indígena, né? É o Pedro Pancararé, ele está lá, ele tem feito bastante coisa interessante ali no município, né, em relação à saúde indígena.
essas políticas públicas, né, para a população indígena é tratado na esfera federal, né? E aí a gente tem um grande agravante, né, que é o próprio entendimento do Estado brasileiro, não só do Estado brasileiro, né? A gente percebe isso também, que há algumas organizações indígenas aí que parece que atua como um puxadinho do Estado, né? Que há uma confusão, parece que há duas categorias de indígena, né? O indígena em contexto urbano é uma categoria, e o indígena aldeado, que estão nas aldeias, né? Outra categoria de pessoas indígenas, né? Isso é um grande equívoco, né? O Estado brasileiro, ele deveria tratar indígena como indígena, né? Independente da sua localização territorial, né? Do seu espaço de vivência. Fala, Giva, estou vendo que você está... Não, considerar, né, Sassá, considerar as especificidades territoriais, mas considerar, né, fazer essa divisão, né, de indígena em tal lugar, indígena em X lugar, né, a gente também tem que tomar um cuidado enorme, né, para não entrar, né, em teorias, né, eu vejo muitas vezes as pessoas entrando em teorias supremacistas, né, isso é perigosíssimo, né, a gente sabe que historicamente o quanto que essas teorias são perigosas, né, muito perigosas, né, então, mas eu penso que olhar as especificidades é uma coisa, né, que eu considero, que eu acho que é importante, né, por N questões, inclusive pelas dificuldades, né, mas é isso, né, não mais do que isso, né, e aí, claro, né, tem a especificidade territorial e aí despende mais recurso, né, isso eu não tenho dúvida também, né, porque tem um grau de dificuldade ali, né, mas é isso. É importante, né, Diva, que o Estado brasileiro se atenta aí numa questão que está dando as costas, né, que é a demarcação das terras indígenas. Né? A demarcação das terras indígenas, e não só isso, a garantia que esse território seja desintrusado, né, que não exista as invasões. Né? O Estado brasileiro não está dando conta disso. Não. Tá? E aí, e é muito importante quando a gente discute política. E não está, né? Sassá, só um detalhe, não está porque nós não estamos potencializando a nossa pressão para que ocorra também, né? Porque isso é uma disputa política. Sim. Né? É uma disputa política. A gente não pode achar que vai se dar sem disputa política. Desculpa, Sassá. Não, mas é isso mesmo, Giva. E há o não fazer por questão, por posicionamento político também. Né? E quando a gente está falando do Estado, né? A gente não está apontando o governo aqui, está apontando o Estado. Sim. Né? E aí, para a gente para fazer uma avaliação de governos, né? Do governo atual e de governos, né? A gente precisa ter um tempo um pouco maior aí, né? Para fazer essa análise e a crítica. A análise a gente faz todos os dias, né? Mas para fazer os apontamentos tudo há um tempo aí. Né? Mas é importante isso. O Estado tem deixado, né, de fazer a demarcação, né? E tem deixado também de, além da demarcação, fazer a desintrusão e garantia, né, de segurança territorial, né? Que as pessoas indígenas, né, tenham aí autonomia no manejo territorial, né, e sem ameaças, né? A gente acompanhou aí o território Yanomami, né? Um problema que é muito difícil do Estado brasileiro resolver, né? Com um Congresso com maioria representando banqueiros e latifundiários, né? Representantes do agronegócio, representantes do capital. Né? Isso é muito difícil o Estado resolver
a situação dos povos indígenas em relação aos territórios, né? E aí, durante a ditadura militar, né, que boa parte das terras indígenas foram invadidas, as mais recentes, né, terras indígenas foram invadidas no centro-oeste, na região norte do país, né, os governos da ditadura, né, ministros, diziam que ia chegar aos anos 80 e não ia existir mais indígenas, né, e a ditadura militar investiu muito nesse processo que a gente vem chamando no etnocídio, né? Eles investiram muito nisso, né? E daí vem essas fazendas no centro-oeste e no norte do país, né? O nordeste já estava bem invadido, mas também houve uma invasão, mas teve essa corrida, essa expansão, né? E que eles usam o nome, e até hoje usa esse mesmo termo, né? Que é a colonização, né? Levar os colonizadores da região amazônica para a floresta amazônica, e eram premiados os fazendeiros que derrubavam árvore. Olha só, né? Inclusive, para você comprar terra ali nesse período aí da ditadura militar, na região amazônica, um dos acordos era que você, em um curto período de tempo, desmatasse pelo menos a metade da área que você adquiriu, da fazenda que você adquiriu, né? E assim, o Estado brasileiro, né, como fala, provedor do desmatamento, né? E provedor da invasão das terras indígenas, né? É um problema criado pelo Estado, um problema para o Estado dar conta, e que a gente sabe que não há vontade política com o Congresso tendo maioria de representatividade do capital, né? Do capital nacional e do capital internacional também, né? Das mineradoras, madeireiras, do agronegócio, de bancos, né? Das indústrias, e aí um dos motivos, né, dessa série que a gente está chamando aí, convidando pessoas indígenas, né, e dessa vez a gente fez questão de convidar, diferente das outras vezes, que a gente estava convidando indígenas candidatos, né, pessoas indígenas que estavam se candidatando, né, e agora a gente resolveu fazer o diferente, convidar pensadores, né, e pensadoras indígenas, né, pessoas indígenas que têm uma contribuição na política, no movimento indígena, e que não são candidatos esse ano, né, que não estão candidatos, para a gente fazer essa análise junto mesmo, né, qual é a importância, o porquê que é importante, né, pensar o partido, né, pensar as propostas também dessas pessoas, né, enfim, como você trouxe, né, que é esse histórico aí. Bom, o Djalma está falando aqui da marcha, né, para o Oeste, que foi um verdadeiro massacre. É isso, né, os caras abriam rodovias e com alegria, né, porque estava detonando, não são aldeias, né, detonando territórios indígenas. Ali, quando chega, o Estado chega com a sua infraestrutura, ainda não tem o processo de aldeamento, né? Essa coisa de aldeamento é a relação com o Estado, é o território demarcado, é uma coisa diferente do que é tradicional indígena, né? Bom, Giva, no chat não está aparecendo mais, teve agora o Djalma trouxe aí, um parente Munduruku me falou que na década de 90 ainda havia anúncio em estados da região norte oferecendo pagamento por índio morto. Recente, isso tem tudo Djalma, quanto isso no sul, sim, Djalma, Santa Catarina, Paraná, 2010 Mato Grosso ou do Sul. 2011, eu estava em Brasília e fui para uma atividade que ia ter que voltar para cá, né? Mas aí não deu para voltar, eu acabei dormindo em Brasília. Encontrei um parente lá e fui dormir na Ceilândia, na casa desse parente. Assim, sempre sem grana, né, meu? E aí, chegando em Ceilândia, descendo ali do metrô de Ceilândia, indo para a casa dele, deve dar uns 20 minutos a pé, no meio do caminho a gente encontrou um matador de indígena, e que logo identificou a gente, né, por conta de colar. Esse amigo estava com cocar, né, eu estava com alguns colares,
E o cara branco, o olho claro, olho azul, né? Que era pelo sotaque do Rio Grande do Sul, matador de indígena. E o assunto dele começou por aí, né? E ele era matador de indígena, tinha mudado para a Ceilândia, fugido lá da cidade dele. E aí ele falou e foi para cima desse amigo que estava de cocar, dizendo que ia matar esse amigo. Aí ele foi no carro, né? Ele foi no carro e pegar uma arma. Mas aí quando ele chegou no carro, a gente já estava na cola dele. E antes dele pegar a arma, a gente segurou ele, né? Aí até o dono do bar lá chamar a polícia. E ele estava sozinho era um bar que a gente estava passando na frente. Aí ele para a gente para falar isso, né? Aí o dono do bar chama a polícia, né? E a gente sai dali correndo, né? A polícia chegou, aí o dono do bar apontou, aí a gente saiu de lá rapidinho, porque sabia do resultado. Ia chegar na delegacia, o cara ia ser solto, né? E solto junto com a gente. Foi isso que esse amigo falou. Vamos embora daqui. E uma semana antes daquele, tinha sido assassinado ali na Ceilândia um indígena, né? E matadores de indígena há aí no Brasil todo, ainda hoje, né? Principalmente nessas regiões, aí nos cantos, né, pelo interior do Brasil, nas regiões de conflito, né? Pelo conflito direto aí, pela terra, né? Esse conflito é o que vem causando mortes, né? E os caras têm coragem, né? Os caras têm coragem, armados, você vê com a Força Nacional presente, com o deputado presente, com a ministra presente, e os caras atirando. Os caras dando um tiro lá no Mato Grosso do Sul. Então, bem, Tassar, nossa experiência da expedição Marco Veron é uma... A gente precisa recuperar aqueles vídeos lá e mostrar como é que é a intensidade da violência. A Polícia Federal, naquele momento, que era para nos proteger, nos levando para conversar com um fazendeiro que estava cometendo a violência, botou dois, sei lá quantos jagunços armados lá para nos matar. Lá no Mato Grosso do Sul. Tá lembrando do Juvenal aqui. Como disse o cacique Juvenal Paiaiá, a guerra contra nós teve início, mas não teve fim. Não teve fim. É uma guerra do lado de lá, né? Porque do lado de cá é só morte que tem, né? Só morte, Nenhuma forma, nenhuma possibilidade de revide. Bom, Giva, a gente já está avançando aí, era para ser 1 hora o papo nosso e já está para 1h30. Vamos finalizar, passo a palavra para você já deixar aí as considerações, né? Lembrando, pessoal que está assistindo aí, que vai assistir mais tarde, depois, essa é a abertura dessa série, né? A gente fez a abertura com Givanildo aí para repetir, né, Giva, os anos anteriores, que a gente começa a falar desse período aí sobre as eleições. Você que teve sempre, né, nos primeiros programas aí, e também nos anteriores a gente conseguiu, né, fazer a transmissão em rede com a TV Embaú. Esse ano a gente não teve essa condição aí, né, para fazer, mas é importante, né, o pessoal que está aqui, que esse é o primeiro, vai ter uma série, então se inscrever no canal, acionar o sininho. Também faço o convite aí para se inscrever também no canal na TV Embaú, né, com conteúdo importantíssimo tratando de política indígena, né, da história e política indígena, né, são canais aí de luta, né, e para a luta, né, esses canais, a pretensão é essa mesmo, é canal para militância, né, para a formação da militância, para o debate da nossa militância, né, então, quem quiser propor também algum tema para vir sentar com a gente aí, está aberto, né, é só mandar nos nossos canais aí de comunicação, tá? Então, está feito o convite aí. Giva, faz as considerações finais, já dou tchau agora. Eu só queria... rapidinho, telegraficamente, né, como diz um outro, primeiro, né, que o campo da institucionalidade, da disputa eleitoral, ele é limitado, né, e ele não foi
feito e organizado para nós. Eu estou dizendo, né, nós indígenas, negras e negros, LGBT, mulheres, trabalhadores, foi feito para a burguesia, né? Então, a nossa força nesse campo institucional é muito frágil. Portanto, nós não temos o direito de errar na hora que nós votarmos. Se nós votamos em alguém e algum partido que é contrário aos interesses da maioria da população que estão nesses grupos, né, nós estamos fazendo um desserviço, né, um desserviço. Não podemos escutar, né, pessoas que dizem negro vota em negro, indígena vota em indígena, mulher vota em mulher, LGBT vota em LGBT, né? Não importa o partido, né? A gente, né, não vai estar votando na nossa representatividade, a gente vai estar votando contra a nossa representatividade. Se a gente não olhar o partido, se a gente não olhar o histórico, se a gente não olhar as propostas, né? Veja, a gente já tem uma participação frágil, né? A gente já tem possibilidades limitadas. E quando a gente pega o nosso voto e joga ele fora, e joga ele contra nós mesmos, nós vamos ficar mais frágeis ainda. Então, preste atenção. Não aceitemos esse tipo de fala, né? De que indígena vota indígena, independente de partido. Negro vota em negro, independente de partido. Mulher vota em mulher, independente de partido. Não aceitemos esse tipo de fala, porque esse modelo já nos fragiliza demais para que a gente entregue as nossas cabeças de forma fácil, né, para aqueles que são os nossos algozes historicamente. É isso. Que é a burguesia, que são os industriais, que são os banqueiros, que é o agronegócio, são esses, né, que vêm historicamente roubando os nossos direitos, roubando as nossas vidas, destruindo o nosso planeta, né, explorando a nossa mão de obra. É isso. É isso, Giva. Valeu. Pessoal, compartilha aí e vai seguir na TV Tamuia que tem mais, hein? Um abraço a todas, todos e todos.